Olá, posso te convidar já? Olá, Olá, boa Humberto. noite, Boa tudo bom? noite, tudo certo? Tá me vendo, me ouvindo bem? Tô vendo bem. Pronto, ótimo. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, enquanto o pessoal tá entrando por aí. Vamos dar um tempinho e a gente começa, combinado? Perfeito, tá ótimo. Sim, deixa o pessoal ir entrando. Deixa eu enviar aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô vendo bem, a conexão tá ótima. Olha, antes da gente começar, então, né, enquanto o pessoal tá entrando, de todo jeito eu vou deixar a live gravada também, já que muita gente não consegue assistir nesse horário. Então, eu queria que a gente começasse ambientando aqui um pouquinho, né? Então, que você se apresentasse e apresentasse o coletivo pra gente, o que é o País Pretos, como ele surgiu e tudo mais. Bom, eu sou Humberto Baltar, professor de inglês, né, no ensino infantil, ensino fundamental. E eu soube, né, em 2018 que eu seria pai e perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar. E vários pais deram essa ideia da gente fazer um grupo no WhatsApp para falar de paternidade. Só que os relatos que foram sendo trazidos sinalizavam que as pessoas queriam algo mais, né? Algo além de um bate-papo, mas procuravam um espaço de acolhimento mesmo, de escuta ativa. E aí eu vi que, na verdade, esses pais buscavam uma rede de apoio. E isso foi se fortalecendo cada vez mais. E hoje as mães fazem parte também, as mães pretas. A gente tem a comunidade branca também, que quer saber como empoderar filhos adotivos, enteados pretos e profissionais brancos que têm alunos, por exemplo, pretos e não sabem como abordar a questão racial, seja em sala de aula, seja no ambiente empresarial. Essa é uma pauta que ainda é muito pouco difundida no Brasil, embora nós tenhamos a maior população preta fora do continente africano, né? As pessoas ainda não sabem como abordar a questão racial. Então, eu acabei associando aí a minha área profissional, que é a área da educação, com a área parental, né, que é sobre paternidade. As mães também trazem as questões da maternidade. Hoje mesmo vai ter uma live incrível sobre saúde mental também da mulher, da mãe. E eu observo que a gente tem crescido muito em conjunto, né? Na verdade, o coletivo ele cumpre o seu papel, que é crescer em comunidade, na coletividade e em colaboração, acima de tudo. Que legal, muito legal essa visão. E aí é uma visão bem, é um coletivo realmente bem aberto, né? Então você faz essa gestão, você com sua esposa fazem essa gestão, como é assim que o pessoal colabora, essa construção? Na realidade, nós somos 6 pessoas, né? Somos 6 moderadores, temos parceiros do coletivo, temos uma psicóloga incrível, que é a Graziele Gomes, que faz uma assessoria com a gente, tira dúvida dos mães, dos pais. Temos uma advogada também maravilhosa, que é a Luciana Martins, trabalha com a gente. Ela dá assessoria, ela nos ajuda na curadoria do conteúdo do coletivo. É como a filosofia africana ensina, né? Ninguém faz nada sozinho. Então são várias pessoas agregando, somando com a gente. Eu foco mais no grupo Pais Pretos, a minha esposa é moderadora do grupo Mães Pretas Presentes, né? E além disso, essas 6 pessoas atuam no grupo do Facebook, por exemplo, que já tem 15 mil membros, é muitas pessoas para a gente Caramba, gerenciar, é verdade, é é muito um grande alcance. gratificante, é verdade. A gente começou com poucos pais e mães e agora tem pais até no continente africano também, o que é muito gratificante, né? Tem pessoas em Cabo Verde, Angola, Moçambique, então é bonito demais ver esse aquilombamento, como a gente fala, nessa reunião do povo preto para falar de empoderamento, letramento racial
e representatividade. Que legal, muito bom. E até nesses últimos meses a gente vem trazendo muito o tema aqui da paternidade, né? Eu acho que a voz principal de vocês, né, com certeza é a voz preta, mas também esse tema da paternidade é um tema que precisa ser discutido muito no Brasil, né? Então a Com gente teve certeza. lives também com outros convidados incríveis para discutir esse tema. E que bom, então, conhecer seu coletivo e muito obrigada por ter topado participar. Um Então, privilégio. pra gente ir entrando no tema da live, né, do como criar filhos antirracistas, primeiro eu queria já jogar essa dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Por que o termo antirracista, né? Então, é um termo novo que vem chegando, então se tu puder explicar pra gente o que é que ele significa. Pois é, na realidade, essa reflexão já é antiga, né? É como é dito, né? Não basta não ser racista, né? É preciso ser antirracista, combater o racismo. Angela Davis, né? Ela tornou essa frase ainda mais famosa. Só que tem uma casca de banana, na verdade, nesse termo antirracista, né? Porque, como o termo diz, né? Na língua portuguesa, a gente sabe que anti é um prefixo. Então, nesse caso, antirracista, a raiz, né, quem está no centro continua sendo racista, né? O anti está só ali periférico, ou seja, a branquitude continua na centralidade. Ainda não se dá protagonismo, ainda não se dá agência e ainda não se dá centralidade às subjetividades pretas. Então, o antirracismo ainda não põe a pessoa preta no centro, assim como o termo inclusão também. Quando você pensa em inclusão, você está pressupondo que a pessoa preta é exceção naquele espaço, ou seja, ela também não tem protagonismo, não tem centralidade, não tem poder decisório algum. E outro termo também, que é da moda, do momento, é representatividade, que também acaba sendo problemático porque traz essa ideia de que você vai ter uma quantidade representativa daquele segmento minoritário que você está abordando. Então, se são pretos, você tem uma sala de 30 alunos, tem 5 alunos pretos, você diz que ali tem representatividade, tem crianças pretas no ambiente. Só que, enquanto lugar de exceção, a gente não é contemplado, porque a gente não é capaz de determinar nada sobre o conteúdo escolar, por exemplo, né? Uma turma assim, onde tem 5 crianças pretas, elas não vão ter gerência nenhuma sobre aquele conteúdo. Então, eu acredito que, no caso das pessoas pretas, o que realmente resolve o nosso problema é a afrocentricidade. É você afrocentrar conteúdos, afrocentrar abordagens, afrocentrar as brincadeiras, afrocentrar os hábitos e até mesmo o lazer. Aí sim, essa criança preta, essa subjetividade preta vai se ver verdadeiramente contemplada, seja na escola, seja em família, seja qual for o ambiente, até mesmo o ambiente empresarial. Então, eu acredito que a afrocentricidade é o verdadeiro antídoto, né, para o racismo. Já está sendo uma aula essa live, queria dizer que eu já quero perguntar que termos, né? O da inclusão, por exemplo, eu nunca tinha parado para refletir. Eu estava comentando que a gente teve live da paternidade, ó, Só Sendo Pai, entrou Sim. aqui também, que a gente comentou com ele sobre paternidade. E, e aí, justamente, eu queria já puxar para o tema agora da educação, mas já me vem esse termo, né, da inclusão na cabeça. Então, qual é o termo que tu costuma usar para evitar Pois falar é. sobre uma inclusão? Realmente, a gente, quando fala em inclusão, a gente está olhando para a exceção da pessoa preta naquele ambiente. E a gente precisa entender de onde vem isso, de onde vem essa ideia de exceção. Essa ideia, ela vem de uma ideia da branquitude, que, na verdade, não é nenhuma ideia, é um princípio da branquitude, que é o princípio da universalidade. A branquitude se propõe em ser universal em praticamente tudo. Por exemplo, o conhecimento, a filosofia, eles dizem que veio da Grécia. Então, os gregos são os filósofos. Ou seja, dá a impressão para aquele aluno, para a pessoa que recebe esse conhecimento, que em lugar nenhum do mundo se produziu filosofia, a não ser na Grécia. Quando você fala de política, eles trazem a ideia da polis, de Roma, onde se criou essa ideia, o conceito de cidade, do voto, da cidadania. Ou seja, em nenhum lugar no globo estava se pensando a ideia de cidade, a ideia de cidadania. Fica parecendo que só a branquitude detém
a origem das coisas. Então, o termo que eu acredito que resolve a nossa questão, ou pelo menos aponta a solução, é o pluriversal. A gente precisa aprender a viver na pluriversalidade, na possibilidade de diversas narrativas, diversas descrições da realidade. E eu acho que é preciso, principalmente para quem é educador, para quem é pai, para quem é mãe, se abrir para novas possibilidades, especialmente para quem é cristão, por exemplo, né? Porque a gente tem um modelo de visão muito, eu diria, limitador, porque você olha para todo um continente enxergando como amaldiçoado, enxergando como consagrado a demônios, ou o continente africano também é considerado como um lugar de doenças, de pobreza, miséria, quando na verdade ele é enorme. Você tem diversas megalópolis no continente africano, então é muito reducionista enxergar dessa forma todo um continente. Por isso que eu acho que uma abordagem pluriversal, ela vai contemplar múltiplas realidades, vai permitir que o aluno preto se veja na escola e que a criança preta se veja na diversidade. A gente precisa aprender que, na verdade, a inclusão ela tem mais uma armadilha, além do termo em si, é o conceito. O conceito de inclusão é você criar para a diversidade, ou seja, você informa a criança que existem outras possibilidades. Tem a criança preta, tem a criança oriental, tem a criança com síndrome de Down, por exemplo, você tem a criança transgênero e por aí vai. Você tem diversos tipos de criança. Só que essa ideia, ela é puramente intelectual. Ela não dá à criança a experiência da diversidade. Por isso, a solução é criar na diversidade, não para a diversidade. Você traz para a sala de aula essa multiplicidade. Se não for possível ter pessoas de carne e osso nessa pluralidade toda, você traz através de vídeos, através de dinâmicas, através de brincadeiras, através de histórias, enfim. Vai ter uma diversa gama de possibilidades. Nesse caso específico da questão racial, você tem contadores de história maravilhosos que são itinerantes, eles visitam escolas. Eles levam violão, boneca Bayomi, ensina as crianças a fazer a boneca Bayomi, fala sobre culturas africanas, ou seja, é possível estar na diversidade, mesmo que essa diversidade não esteja no ambiente. Você pode convidar a diversidade a adentrar aquele espaço, ou a própria escola pode visitar espaços. É claro que a gente está num momento de pandemia, agora é preciso adaptar tudo isso, mas você tem diversos contadores de história e arte-educadores que são itinerantes. Então, isso ajuda muito também no processo da pluriversalidade no ambiente educacional e no ambiente parental também, porque se você não tem no seu condomínio crianças pretas, você tem shoppings, você tem praças, você tem locais onde diversas crianças estão ali brincando e o seu filho, a sua filha vai ter a possibilidade de estar em contato com essa diversidade também. Ou seja, resumindo, não existe um argumento para não se criar filhos na diversidade. Certo, não, muito bom. Eu tô vendo que tem muita gente entrando agora, e aí já para falar, né, sobre o que a gente tá falando sobre como criar crianças antirracistas, né, filhos antirracistas, e aí focando nas crianças e nos adolescentes. A live começou agora há pouco, estamos aí entrando no papo da educação, que é para onde eu queria puxar também agora, né? A gente já conversou sobre a questão da diversidade, do não criar para a diversidade, mas criar na diversidade, né? O Humberto vem ensinando aqui bastante. E aí eu queria te perguntar também como é que você vê o cenário da educação hoje. Dessa educação, acho principalmente infantil, né? Que é onde a gente tem esse início da criação da percepção e tudo mais. Então, como é que tu vê o cenário da educação no Brasil hoje? Pois é, o cenário da educação, infelizmente, ele é muito pessimista, né? Porque as pessoas não usam a Lei 10.639/03, que nos estimula, ou melhor, nos leva a trazer o ensino afro-brasileiro para a sala de aula. Essas pessoas não existe na formação do professor uma cadeira, uma disciplina sobre matérias de afrocentralidade. Você não tem a cultura afro-brasileira na universidade. Eu, na minha época de graduação, não tinha nenhuma disciplina que falava sobre isso, e eu tive o cuidado de olhar antes da nossa live
diferentes conteúdos de diferentes universidades e vejo que mesmo agora, em 2020, as principais universidades do país, mesmo públicas, não abordam a questão da cultura afro-brasileira, o que é, assim, absurdo, já que você tem uma lei que obriga esse conteúdo a ser ensinado nas escolas. Então, se as universidades que formam os professores não olham essa questão, de onde se espera que o professor traga esse conteúdo, adquira esse conteúdo, se ninguém fala sobre? Então, é um problema muito sério, porque a gente vive num país judaico-cristão. A religião oficial do país é a religião cristã. E como nós sabemos, via de regra, a religião cristã demoniza o continente africano como um todo. Eu não digo nem a uma região específica, um povo específico, mas o continente como um todo é visto como negativo por adeptos da religião cristã de um modo geral. Eu nunca vi numa igreja, por exemplo, alguém falar bem do continente africano, do púlpito, um líder, um pastor, um padre. Você não vê. Então, isso já traz, na própria subjetividade do educador, uma repulsa à cultura afro-brasileira. Então, isso é um problema muito mais sério do que parece. Não é uma questão só pedagógica, só curricular, só de formação. É uma questão de subjetividades. E quem fala muito nisso é Frantz Fanon. No livro Peles Negras, Máscaras Brancas, ele explica como que, simbolicamente, o preto sempre foi visto como inferior ao branco. E como a gente não quer ser visto como pequeno, como inferior, a gente naturalmente repele tudo que é preto e procura estar perto da branquitude, dos referenciais europeus, enfim. E isso acontece também nas nossas práticas pedagógicas. Eu lembro que nos meus 5 anos de graduação de letras, eu não li um livro sequer de um autor africano, de um autor preto, né, na área de educação. E isso é seríssimo, né? Porque, como a gente comentou, o Brasil é a maior população preta fora do continente africano. Primeiro vem a Nigéria, depois vem o Brasil. Então, é um absurdo que o professor mediano no Brasil não tem informação alguma sobre personagens da cultura afro-brasileira. Então, por exemplo, você pega uma disciplina como matemática. Não se fala na escola que matemática veio de África, que os teoremas, por exemplo, de Pitágoras, de Bhaskara, vieram do continente africano. Ninguém menciona. Na aula de língua portuguesa, você tem uma poetisa maravilhosa, que é Carolina de Jesus, e nenhum professor fala nela nos 12 anos de vida escolar. Então, o racismo estrutural, ele acaba com os seus tentáculos alcançando já a escola. Não é à toa que Silvio de Almeida vai afirmar que a escola ela é um braço do racismo estrutural. Então, sem que a gente perceba, a gente acaba reproduzindo essa estrutura. É por isso que a gente deve procurar formas de trazer esse conteúdo para a sala de aula, independente das nossas disciplinas. Eu dou aula de inglês, e se eu vou falar, por exemplo, sobre profissões, né, jobs, eu levo ali para minha aula exemplos de pessoas pretas que são médicos, engenheiros, advogados, e fazendo isso... Travou? Ah, voltou. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre profissões em sala de aula, eu posso levar pessoas pretas nas mais diversas profissões, mostrando aos alunos que uma pessoa preta pode ser médica, pode ser advogada, pode ser engenheira, e assim eu quebro essa narrativa passada, até mesmo em materiais didáticos, de que pessoas pretas necessariamente vão ter cargos de subalternidade na sociedade. Ou seja, não existe uma disciplina sequer que dificulte a introdução da cultura afro-brasileira em sala. Mesmo que eu esteja falando de ciências, por exemplo, eu vou falar sobre árvores, vegetação. Eu posso falar sobre o baobá, que é uma árvore famosíssima do continente africano. Eu posso trazer elementos da cultura afro-brasileira para a sala de aula em qualquer disciplina que eu lecione, até mesmo na creche. Então, realmente, o que a gente vê é uma resistência do professor por um desses 3 pilares. O primeiro deles é a religião, como eu disse. O segundo é a própria escola, porque esse professor ele foi aluno também, e enquanto aluno ele não recebeu exemplos de pessoas pretas, de cultura preta em sala de aula enquanto aluno, então ele não conhece isso. E um terceiro elemento é o próprio Estado. E aí, como Estado, eu falo não só do Estado no sentido de educação mesmo, as universidades, mas também o Estado em si. Você tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
ele trouxe o status de criança, né, para o menino preto, o menino de comunidade, muito recentemente. Esse menino, ele era chamado, até a década de 90, de menor. Né? Ele não era chamado de criança, de menino, o Estado chamava de menor. Por quê? Porque quando eu chamo de menor, eu destituo essa pessoa da sua humanidade e assim fica mais fácil enxergar essa pessoa como passível de punição, passível de sofrer agressão e passível até mesmo de ser morta em caso de incorrer na criminalidade. Ou seja, a sociedade vai perdendo a sensibilidade e a empatia por crianças pretas. Então, é preciso um esforço conjunto da sociedade civil, da classe dos professores, dos pais também. Famílias brancas precisam pedir a coordenação pedagógica das escolas que inclui a pauta racial no projeto político-pedagógico. A gente não vê essa cobrança sendo feita e, consequentemente, as coordenações não se preocupam em incluir esse conteúdo. É preciso que o antirracismo venha principalmente da sociedade como um todo, e a pressão popular vai levar as instituições a rever seus conteúdos, suas aulas e a formação continuada desses professores. Pode ter certeza que do Alicerce já vai surgir essa movimentação. Eu, quanto educadora, outros professores que estão aqui presentes, mas eu acho que de fato é isso, sabe? Dessa movimentação coletiva. A gente está aqui falando diretamente aos pais, né? E eu acho que tem que ter também essa conscientização de fato dos pais brancos, né? De entender que se não se engajar nessa luta também, muito dificilmente, assim, aqui a gente tem um papel de protagonismo que precisa ser das pessoas pretas, né? A gente não pode continuar com, eu acho que síndrome de colonização, né? Que Sim. a gente costuma fazer referência a isso, então não serão as pessoas brancas que vão mudar o cenário, mas que precisa ter esse engajamento e desse coletivo, né? É verdade, isso que você falou é seríssimo. Porque o próprio ensino antirracista, ele pode acabar sendo colonial. Né? Não é à toa que está se falando tanto da abordagem decolonial, a abordagem que não seja colonizante. Porque se você coloca uma pessoa branca protagonizando essa desconstrução do racismo, é como se fosse uma postura paternalista, né? Como se ela estivesse tratando tadinho dos pretinhos, vamos tratar eles como iguais, para eles perceberem que eles também têm valor. Ou seja, está reproduzindo a lógica racial invertida, né? Que vê o preto como menor, como de menos valor, né? Então, é muito importante que esteja na formação dessas pessoas, formação de base, né, a pauta racial. Isso. E aí, trazendo justamente para esse lado dos pais, né? Então, você já trouxe algumas sugestões de como a gente pode inserir isso na educação das crianças, mas eu queria também trazer um pouquinho mais de como é que você acha que a gente pode conversar com as crianças, não só, né, como você já disse, de inserir, de não criar para a diversidade, mas crescer na diversidade, e que, além disso, como é que a gente pode ter essa conversa da conscientização, né? Essa conversa de trazer para a realidade, o que é que a gente pode mudar na prática, assim, do ponto de vista dos pais. Sim, os pais eles têm um papel fundamental na inclusão de conteúdos diversificados, né, para os seus filhos. Eu acho que se a gente tem referências de diversidade, a gente não vai ter razão para ver, por exemplo, o preto como inferior ou como digno de pena, enfim, algo do tipo. Porque se eu incluo desde cedo animações, historinhas, contos, brinquedos, jogos da cultura africana, naturalmente as crianças vão ver com total naturalidade esse conteúdo e essas outras subjetividades e outras possibilidades de ser. Mas, na realidade, essa questão é muito mais profunda, porque não é dos pais ensinando para os filhos. Os próprios pais também precisam aprender a ver de outra forma as pessoas pretas, porque a maioria desses pais não foi criada na diversidade. Isso é seríssimo. Quer dizer, como eu vou criar filhos antirracistas se eu próprio não tive uma abordagem antirracista na minha educação? Né? Então, essa é a questão. Por isso que ela é tão profunda. A gente precisa ser humilde para reconhecer
que a gente está perdido, que a gente precisa de ajuda, e aí sim a mudança acontece. Por isso que eu fiquei muito feliz e fico muito feliz quando uma escola, por exemplo, quando uma empresa convida a gente para fazer uma consultoria racial, para falar da pauta racial, porque eles estão reconhecendo que não sabem se dirigir a essa questão e precisam de ajuda. É natural isso, né? Eu lembro quando eu queria dirigir, por exemplo, eu fui para a autoescola, eu fui procurar com quem sabia. Eu não podia chegar e falar, não, eu vou dirigir do meu jeito e vai ser isso mesmo. Eu poderia até matar alguém na rua, cometer um acidente, enfim. Eu preciso buscar quem tem mais qualificação do que eu para eu poder entender aquilo que eu quero aprender. Só que, como a gente estava falando antes, essa ideia de ser universal, ela é colonial. Então, a pessoa branca que se sente num lugar de centro, ela não se vê buscando ajuda numa pessoa preta. Isso não faz o menor sentido na cabeça dela, porque todos os símbolos sociais mostram o preto como inferior, falando, né? Então, é uma questão muito profunda, né? A gente precisa se abrir para uma revisão pessoal. É algo profundo, é algo sério. Deu só uma travadinha aqui no final. Ah, Tu tava. sim. é, Tu pode voltar só um pouquinho, que aí voltou quando tu já estava finalizando a fala. Sim, sim, eu estava colocando justamente isso, que, na verdade, essa revisão que a gente precisa fazer, a gente, falando até das pessoas brancas também, é rever a si próprias, né? Porque elas não têm uma visão que naturalize essa ideia de buscar em pessoas pretas ajuda para reconstruir sua abordagem enquanto pais, sua abordagem parental mesmo, de brincadeiras africanas ou animações africanas, porque eles também não tiveram isso. Então, é preciso humildade para reconhecer que não é fácil dar esse passo. Afinal de contas, as pessoas foram criadas vendo o preto como inferior, como menor, e de repente a sociedade cobra que eu crie os meus filhos com uma outra visão, sendo que eu próprio, nem eu tive essa visão. Entende? Então é muito surreal esperar que naturalmente pessoas brancas deem uma cultura antirracista para os seus filhos. Ah, agora voltou. Oi, voltou Travou, mas agora. voltou. É isso. Perfeito. Pronto. E eu tô vendo aqui o pessoal comentando, né, de como a live tá rica. É, a Lai, Kelai, pedindo pra gente salvar a live. Vou deixar a live salva, com certeza. Tem muita gente que vai querer ver, tirando as pessoas que já estão aqui agora. E, Sim, eu acho que é isso. E esse último assunto, né, que você falou, até tem o pessoal comentando aqui sobre a humildade. Tem até uma sim, certa discussão que acontece, né, sobre e aí a gente pode pedir ajuda e aí não pode, né, dessa busca do conhecimento deve partir da própria pessoa branca, ela pode recorrer a alguém para pedir ajuda, como é que fica isso, né? Mas eu acho que talvez surja justamente isso, tanto que você trouxe, né, de as pessoas pretas que têm propriedade no assunto, mas que também a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, tem que tomar essa sim, consciência de, né, vamos agora pesquisar, vamos entender, nós, quanto educadores, né, vamos pesquisar, a gente vai dar determinado assunto, vamos entender de onde veio, né, vamos dar valor a sim. essa origem, vamos dizer aí realmente de onde veio cada coisa e se informar cada vez mais, né? Eu acho que é essa via de mão dupla também que precisa acontecer. Com certeza, com toda certeza. E hoje tem muita informação para isso, né? A gente tem internet, tem canais no YouTube, tem diversos cursos maravilhosos. Eu conheço de cabeça aqui uns 3 cursos, né, de educação antirracista online acontecendo nesse momento que a pessoa pode se matricular e fazer de qualquer parte do Brasil. Ou seja, acesso à informação não é mais o problema, né? A gente consegue acessar essa informação com muita facilidade hoje. Isso é muito bom. Isso, exatamente. E aí, falando sobre essas indicações, eu queria pedir, se você tiver de cabeça, principalmente voltado para criança, adolescente, grupos, páginas que você possa recomendar aqui para gente, que a gente já deixa aqui anotado, já repassa também. Então, que nem você estava falando no começo da live, né? Grupo de contação de história, de música. Sim. Se puder dizer esses nomes de novo, que a gente já vai ficar aqui como tarefa para pesquisar.
Com certeza. Bom, aqui no Instagram tem alguns perfis maravilhosos nesse sentido. O primeiro deles, eu acho que vem de cara, né? É o Criando Crianças Pretas, né? Que tem muito conteúdo importantíssimo, né? Uma parceirona nossa, amiga nossa, e nos ajuda muito com postagens muito ricas. Então, Criando Crianças Pretas é o primeiro. O segundo perfil que eu indicaria, que eu acho que ele ajuda demais para quem realmente quer afrocentrar a sua abordagem, o seu ensino, é o canal da Azangeri, né? Que ela é uma professora de filosofia africana, ou seja, ela procura abordar o ensino através de uma perspectiva afrocentrada, afroperspectivada, afroreferenciada, trazendo elementos da cultura africana para sua prática, né? Então, a Azangeri, ela na minha opinião, é uma das maiores autoridades, né, nessa parte do ensino que contempla, né, a cultura africana. Uma outra irmã que eu acho maravilhosa e tem mais a ver até com o nosso conteúdo, porque é mais focado para crianças, é o Lite Afro, né? O Lite Afro é um perfil que ele junta, né, literatura com a afrocentricidade, aí ficou Lite Afro Infantil, que é contação de histórias, literatura africana, filosofia africana, também envolve histórias das mais diversas origens do continente africano. Você tem diversos povoados, diversos países, né, na África, então ela tem uma abordagem múltipla, né? Porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, focando apenas na cultura iorubá, como se a cultura iorubá fosse a única na África, quando você tem uma pluralidade aí. Então, o Lite Afro, ele consegue abordar diferentes histórias, diferentes contações e o melhor, diferentes livros também com protagonismo preto. Ela sugere livros, dá dicas de livros, tem várias listas maravilhosas que a gente pode comprar para as nossas crianças. Então, acho que esses três perfis, para as crianças, eles são muito importantes, muito ricos. Agora, olhando para os pais, né, aí eu já sugiro o próprio Pais Pretos, né, o coletivo Pais Pretos Presentes, ele tem um acolhimento para pais e mães pretos, ele tem um acolhimento para pessoas brancas que não sabem como abordar a questão racial. Isso é uma coisa que faz muita falta, especialmente para educadores. E um outro perfil que eu acho assim muito importante, mas muito importante mesmo, ele se chama Escurecendo... Puxa, eu acho que Escurecendo a História. Tenho quase certeza que é isso. Deixa eu pegar aqui o iPad, vou ver se é isso mesmo. Eles trazem a história por uma visão africana, né, da coisa, e não aquela história que foi convencionada para gente. Então, acho que a gente precisa também conhecer outras narrativas. Eu acho que quando a gente só tem uma forma de enxergar a realidade, a gente fica muito limitado, sabe? E nessa limitação, a gente não tem outras narrativas, outras opções, outras formas de interpretar os fatos. Eu acho muito rico quando você conhece outras visões. Encontrei. É Escurecendo Fatos, né? Escurecendo Fatos. É muito legal Escurecendo Fatos, porque ele pega várias ideias que a gente trata com naturalidade, mas não percebe que não são naturais. Quer dizer, aleatoriamente aqui, olhando umas das postagens, olha só que incrível, né, que eu vi aqui. Eles pegaram uma postagem e falaram assim: 8 vezes que o cinema e a TV embranqueceram personagens. Quer dizer, um personagem era preto, eles foram lá e pintaram de branco. Isso é muito comum e acontece demais na escola. Por exemplo, eu posso lembrar aqui agora de Machado de Assis. Nos livros, ele é retratado como um homem branco, quando na realidade a gente sabe que ele é um escritor preto, né? Então, é muito importante conhecer perfis que tragam outra narrativa sobre a nossa realidade. Às vezes a gente não tem acesso às informações e as redes sociais ajudam muito nisso. Esse tipo de conteúdo não aparece, por exemplo, na universidade. Eu nunca ouvi falar, mesmo eu tendo feito letras, né, em inglês,
esse termo whitewashing, que é você embranquecer pessoas pretas, eu só fui conhecer depois, estudando por conta própria e tudo, mas no ambiente educacional não me falaram sobre isso na universidade. Então, é muito importante esse papel que esses perfis vêm fazendo nessa desconstrução de educadores, desconstrução de pessoas de um modo geral. Entrou aqui até um perfil que eu acho maravilhoso, que é o Negrita Modas, porque é mais uma área que a gente está falando, né? Você perguntou sobre como criar crianças antirracistas, eu acho que passa também por essa questão da moda, né? Essa irmã do Negrita Modas, o que ela faz? Ela traz roupas com temas africanos para crianças também, e tem conjuntinhos para os pais, para os filhos, às vezes combinando. Isso é maravilhoso, por quê? Porque através da estética, a criança já vai naturalizando a estética africana. Deixa de ser o outro, o estranho, aquilo que eu vejo com estranhamento, né? Então, temas africanos, estampas africanas já são vistas com naturalidade desde cedo para essa criança, se você já presenteia com uma roupa, uma blusinha, né? E assim, você vai trazendo tantas referências, mas tantas referências, que para a criança vai ser natural a diversidade. Não vai ser uma coisa que ela vai ficar, nossa, um menino preto, e agora? O que eu faço? Será que eu saio daqui, eu toco nele? Será que é de chocolate? Ela não vai ter essa reação. E muita gente acha que é fofinho, né, quando uma criança vê uma criança preta e acha que é de chocolate e quer provar, mas isso é triste, porque mostra que você não incluiu, não inseriu diversidade na vida daquela criança, senão ela não acharia que a criança preta é de chocolate. Ela acha porque ela nunca viu. Se ela nunca viu, é porque você não inseriu. Você não pode esperar que uma criança, um bebê, pegue um ônibus e vá até lugar onde tem a diversidade, né? Um bebê não pode ir até a diversidade. Os pais é que têm que fazer esse papel de trazer a diversidade às crianças. Então, isso pode ser feito através de histórias infantis, culinária, da moda, brinquedos, desenhos, animações, jogos, músicas. Nossa, é uma infinidade de formas de trazer a diversidade para a criação dos nossos filhos. É um mundo, né, a ser descoberto. Eu acho que é essa virada de chave, né? E peraí. Eu acho que até em uma das postagens que a gente fez já sobre a temática, a gente falou sobre esse modo de ver o mundo, né? De qual a percepção que você está dando para o seu filho, na verdade, qual a percepção que você tem, a partir disso, qual é a que você passa para ele, né? E eu acho que quando a Tá. gente gira essa chavinha de peraí, vamos então começar a rever aí muita coisa. Eu adorei que o pessoal que está aqui assistindo com a gente está bem engajado. Com Tava mandando certeza. dicas também, eu tô anotando todas para a gente colocar É, é por isso, é na por isso. legenda. Você- Oi, fala, A gente deu estava uma falando, travadinha. a gente estava falando na importância da humildade. É por isso que a humildade é importante. E alguém até complementou que para as pessoas pretas também é preciso essa humildade. E é verdade, eu me coloco nisso, porque eu lembro que eu acho que era o ano de 2000 se não me engano, 2013, 2012. Eu olhei nas minhas redes de relacionamento, nos meus círculos de amizade, e vi que havia poucas pessoas pretas. E eu me perguntei, caramba, por que não tem tantas pessoas pretas entre os meus amigos, meus colegas de trabalho? O que está acontecendo? E aí eu me dei conta que era por causa do meu status social, né? Quando você estuda muito, você trabalha, você vai galgando posições, você tem cada vez menos pessoas pretas nos cargos que você alcança. Eu já tinha um negócio, eu dava aula no curso mais famoso aqui do Rio de Janeiro e tudo mais. E aí eu percebi que os meios onde eu frequentava, onde eu estava, não tinham pessoas pretas. Ou seja, eu precisei fazer um esforço consciente para introduzir pessoas pretas no meu convívio profissional, no meu convívio afetivo também, né, nas minhas relações. A gente tem que fazer esse esforço consciente. Não pode ser uma coisa que a gente acha que deva ser automática. Então, se não aconteceu, não foi porque não tinha nenhum preto perto, por isso não tem amigos pretos. Aí você acaba naturalizando esse distanciamento de pessoas pretas. Então, eu tenho meu filho, que ele tem 1 ano e 7 meses, a gente está agora nesse período de pandemia, de isolamento social, mas, obviamente, assim que a gente for voltando para a vida social, eu vou procurar introduzir
no convívio do meu filho outras crianças pretas, né? Para que ele tenha essa pluralidade no convívio dele. Então, essa é a humildade também que eu estava falando, é a humildade de perceber que nós mesmos reproduzimos o racismo estrutural, mesmo que nós sejamos pretos. É preciso entender que às vezes eu sou preto, mas eu não falo sobre a cultura africana. Às vezes eu sou preto, mas eu não quero ter uma namorada preta, porque eu sei que a sociedade é racista com pessoas pretas, então eu acho melhor eu ter uma namorada loira, dos olhos azuis, que assim as pessoas vão rir pra gente, vão achar que eu sou bem-sucedido porque eu consegui casar com uma loira. Eu preciso reconhecer que essas forças atuam sobre mim. Eu preciso ter humildade para reconhecer que o racismo estrutural opera nas minhas escolhas, inclusive afetivas. Escolhas pedagógicas, escolhas parentais, escolhas de amizade, de tudo. É preciso humildade para perceber o quanto o racismo estrutural está entranhado nos nossos comportamentos, escolhas, percepções. Eu acho que isso é fundamental para uma prática pedagógica e parental. Isso. Eu ia falar que travou, mas voltou rapidinho. Sim, E eu acho que foi de Djamila que eu li, que ela fala que a estrutura é muito grande, né? E eu acho que isso chegou para mim muito forte. A estrutura não para, a estrutura está em todos os locais, né? A estrutura racista que a gente vive. Então ela é muito grande, ela está em cada fala, em cada na TV, na rua, está em tudo. Então, né, a partir do momento que a gente toma noção, eu acho, né, dessa dimensão. Eita, deu uma travadinha e voltou, né? É que ó, vem, né? Isso tudo aí que tu vem falando de calma. A gente, na verdade, calma não, né? Não calma, vamos fazer, vamos agir, vamos nos informar, né? sim, E assim conseguir continuar aí mudando o cenário que precisa ser mudado. com Eu certeza. queria te agradecer imensamente, Humberto, pela presença aqui, para a gente do Alicerce. É muito importante não só como empresa, mas como empresa de educação, né? A gente está falando justamente sobre aí a maior ferramenta de mudança de crianças, de adolescentes. Então, inserir, né, afrocentrar a nossa educação, inserir debates e inserir todo esse conhecimento é muito importante e a partir de agora vai ser muito mais, né? Eu aqui, Amanda, quanto líder, me responsabilizo de realmente botar todo mundo sentado para assistir também essa live, que é necessário, a gente precisa ter essa reflexão interna e atuar juntos aí na educação. Então, muito obrigada pela participação de hoje. A gente se faz aberto aqui para você, para qualquer parceria que a gente possa fazer. Vou deixar também os Instagrams que vocês sugeriram, as páginas aqui nos comentários para que a gente siga crescendo, de fato. Então, muito obrigada, tá bom? Com certeza, eu agradeço imensamente pela oportunidade. Parabenizo o Alicerce pelo conteúdo maravilhoso que vem disponibilizando. Agradeço também pela oportunidade de parceria com o nosso coletivo. Vários pais e mães já estão aproveitando essa semana gratuita de conteúdo tão rico online, um conteúdo diversificado para as nossas crianças. Isso é maravilhoso, especialmente num momento como esse, em que muitas escolas não estão tendo estrutura para oferecer conteúdo para esses alunos. Então, quanto mais melhor, né, no caso da educação. Então, é muito gratificante poder ter parcerias tão frutíferas como essa. É bacana ver os pais sendo alcançados, as famílias tendo mais opções de conteúdo, conhecendo outras ferramentas, outras possibilidades de serem mais. Então, é muito bonito, né, ver que a gente está aqui no Rio de Janeiro, vocês estão no Recife e a gente consegue fazer um intercâmbio tão rico, tão colaborativo. Então é um privilégio muito grande para nós do coletivo Pais Pretos Presentes e eu acredito que para as pessoas também que estão tendo a oportunidade de acompanhar essa live, ter esse contato com um conteúdo tão rico, né, sendo disponibilizado. Então, parabéns pelo conteúdo, parabéns pela iniciativa dessa live e que venham outros frutos dessa nossa parceria. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Obrigada, então. Obrigada também a quem continuou com a gente, né, até o final. Boa noite para vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.